ventre. Já faltavam só 3 meses para o seu nascimento. Ele estava completo. Quando Isabel ouve a voz de Maria, João ouve no ventre. A gente sabe que com 6 meses, um bebê no ventre materno ouve vozes e até já reconhece vozes. Vozes maternas, paternas, dos que estão o tempo todo na relação, tanto mais próxima quanto seja, mais frequente quanto se torne, mais habituado o bebê no ventre, vai internalizando esses conhecimentos, ouve música. Se a música é agitada, é angustiante, faz mal. Se é tranquila, mansa, boa, calma, apazigua. Se o clima, o ambiente da casa é de troca de energia pacificada, isso acalenta o neném. Se é de ódio, de hostilidade, de guerra, de briga, de iras, isso se planta como sentimento e como semente de uma angústia que vai se manifestar invariavelmente mais adiante no ser desse entezinho. E João Batista é essa criança que, quando Maria chega à casa de Isabel e a saúda, João Batista, no ventre de sua mãe Isabel, estremece todinho diante da voz de Maria. E Isabel sente aquela presença e diz: de onde me provém? Que me venha visitar a mãe do meu Senhor, do meu Salvador, porque o menino dentro de mim, ao ouvir a voz da tua saudação, estremeceu-se de alegria, saltitou. Esse é o indivíduo que agora, com 30 e tantos anos, 33 provavelmente, está aqui perguntando: és tu aquele que estavas para vir ou havemos de esperar outro? Embora ele próprio, quando viu Jesus pela primeira vez como adulto, não hesitou em dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o indivíduo que viu o Espírito Santo descendo em forma corpórea sobre Jesus e ouviu a voz que do céu testemunhava, dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Em quem eu tenho todo o meu prazer. Em quem eu tenho todo o meu prazer. Agora, esse indivíduo faz essa pergunta e eu expliquei por que ontem. Por causa da construção psicocoletiva e psicoteológica do fato de que praticamente todos os seres humanos piedosos daqueles dias, que tinham a esperança da visitação do Messias, que acontecesse naqueles dias e que trouxesse libertação plena de Israel em relação à sua própria loucura, à sua arrogância, à sua soberba, ao seu supremacismo, à sua hipocrisia, ao seu auto-engano e às suas deliberações de perversidade religiosa, tanto libertaria Israel dos donos e dos líderes de Israel, da governança perversa de Israel, tanto quanto libertaria o povo de Israel dos dominadores, no caso os romanos, e daria a eles autonomia, e eles com consciência nova e lúcida, como nunca tinham tido antes, porque sempre foi um povo designado como um povo de coração endurecido e de dura cerviz, que não se curvava para nada, acerca de quem os profetas de Deus disseram: vocês se tornaram piores do que todos os povos que habitaram essa terra antes de vocês. Foi por isso que eu já disse muitas vezes, o tempo que eles habitaram a chamada terra da Palestina ou de Israel,
comparado com o tempo que eles ficaram fora daquela terra, é um tempo muito pequeno, porque eles não conseguiram habitar na terra em paz, porque eles nunca viveram em paz, eles sempre foram promotores de ódio uns contra os outros, brigaram, se odiaram, se separaram, se fragmentaram, foram fratricidas. Um povo difícil. E os profetas dizem, o Senhor te escolheu não porque tu fosses bom, mas o Senhor te escolheu porque o Senhor é misericordioso e para te transformar numa lição, apesar do teu coração empedernido, te transformar numa lição não acerca da tua bondade, mas acerca do fato de que a bondade de Deus é maior do que a estupidez grotesca de vocês. Os profetas cansaram de dizer isso e foram todos eles mortos pelos líderes de Israel. Todos! Não teve ninguém que morreu de velho ali, nem João Batista. E agora aqui está João Batista no cárcere. De novo, ontem eu expliquei as razões, por causa de uma bundinha, de uma mulher, uma mocinha bonitinha, de uma permuta perversa baseada em eroticidade, lascívia, desejo do Herodes, em relação a essa menina Salomé, que era sua sobrinha. Ele disse, olha, eu faço qualquer coisa para poder dormir com essa menina. E a mãe dela, Herodias, que odiava João Batista, falou, eu não quero teu dinheiro nem metade do teu reino, eu só quero a cabeça de João Batista. E João, literalmente, estava com uma espada na cabeça. Vendo as notícias, ouvindo as notícias do que Jesus estava fazendo, ele dizia, escuta, mas ele vai ficar só fazendo bem, só dizendo misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos, os mansos, os bondosos, os limpos de coração, os que têm fome e sede de justiça, os que sejam gosto de Deus do mundo, os que perdoem os inimigos e orem pelos que os perseguem. Ele não vai passar disso para uma ação concreta, definitiva, que traga libertação política, histórica, concreta, palpável para o povo de Israel. Será? Será que eu me enganei na perspectiva que eu mesmo projetei acerca dele? E é por isso que a teologia é um problema e a escatologia também foi um problema para João. Ele tinha uma visão escatológica que, apesar de tudo, preste atenção, apesar de tudo que ele tinha visto em Jesus, discernido em Jesus, desde o ventre materno. No entanto, agora, o problema teológico, o problema escatológico, o problema da expectação projetada a partir de uma escatologia que tinha se coletivizado como fenômeno de piedade esperançosa naquelas gerações que o precederam e na própria geração de João Batista, ele, por causa de uma construção escatológica que era produto da imaginação de muitos e de vários, relativiza o que ele mesmo tinha visto, sabido, crido, apalpado para ele próprio, como convicção absoluta, e deixa essa nesga de dúvida penetrar-lhe a alma. Aí faz essa pergunta, és tu aquele que estava para vir ou devemos ainda esperar um outro? Aí Jesus faz o que faz e conclui dizendo, agora digam a João, bem-aventurado é aquele que não achar em mim nenhum motivo de tropeço. Verso 7 prossegue dizendo, então, em partindo eles, os dois enviados, passou Jesus a dizer ao povo, aos que estavam presentes, depois que esses dois enviados de João Batista se foram, o que a respeito do Batista, de João, se dizia, assim, Jesus pensava. E Jesus começa a afirmar quem era João Batista para os que tinham ficado, com perguntas. Preste atenção.
O texto de Lucas, num certo sentido, é até mais poético a respeito disso. Lucas 7, 24, tem uma certa poesia no que Jesus diz. Verso 24 diz assim, de Lucas 7, tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas de grife? Os que se vestem bem e vivem no luxo, esses moram nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, um profeta. E eu vos digo, muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito. E aí ele cita o texto de Malaquias, tanto quanto cita o texto de Isaías. Este é de quem está escrito: eis aí envio diante de tua face o meu mensageiro, qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo que dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus, no reino de Deus, é maior do que João. Todo o povo o ouviu, e até os publicanos e os pecadores reconheceram a justiça de Deus sobre João Batista, tendo sido batizados por ele, João, nas águas do Rio Jordão. O texto de Mateus diz a mesma coisa, com menos detalhes, mas é exatamente o mesmo espírito que está dito aqui. E no verso 11, após citar Isaías e também aludir a Malaquias, que faz alusão semelhante a esse que precederia a vinda do Senhor, que foi de fato na história João o Batista, verso 11 diz: em verdade vos digo, dentre os nascidos de mulher ninguém apareceu, ninguém foi maior do que João Batista. E ontem eu disse, pode pegar essa lista inteira para trás, ninguém se compara. João nunca abriu nenhum mar para o povo passar, nunca tirou água da rocha como Moisés, não fez nenhum maná cair do céu, não enfrentou os magos de Faraó, não fechou a boca dos leões como Daniel, não venceu a fornalha de fogo como Sadraque, Mesaque e Abdênego, não parou as águas do Rio Jordão, como quando Josué ordenou que a arca atravessasse o rio, coagulou lá em cima para que o povo passasse todo a pé, não fez os milagres de Elias, nem tampouco de Eliseu, não demonstrou profecias detalhadas sobre o futuro, sobre coisa alguma, nem de nenhuma natureza. Praticamente a única profecia de João Batista foi dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A única profecia. Aí, chegou. O reino de Deus está entre nós. Apareceu. Olha, eu ouvi a voz do Pai dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E vem Jesus e diz que esse homem que não escreveu nada, que não profetizou nada, que não fez milagre nenhum, carregava todavia no coração uma integridade, uma entrega, uma paixão, uma devoção que estavam para além de toda a natureza de mensurabilidade histórico-exterior. Porque o reino de Deus não vem com visível aparência. Não é feito de quantificações miraculosas, nem de sinais ou prodígios
Não é por tais realidades que ele é medido. Ao contrário, Jesus disse: não se impressionem com sinais, prodígios, profecias, exorcismos ou qualquer uma dessas coisas, porque muitos falsos profetas têm esse poder. Não se impressionem com essas coisas, porque os magos do Egito também sabem fazer. Não se impressionem com nada disso, porque os seres preparados pelas magias de Nabucodonosor, da Babilônia, dos medos, dos persas ou de muitos povos da antiguidade, também aprenderam a manipular as dimensões paranormais, as mágicas e os poderes sobrenaturais. No entanto, nenhuma dessas coisas traz validação de quem quer que seja na presença de Deus. E vem Jesus e advertindo ainda sobre o impressionamento idiotado que as miraculosidades de consumo podem produzir na mente dos ingênuos, dos incautos, diz: não é esse o critério nem a categoria de avaliação. Pelos seus frutos os conhecereis. Pelo fruto de amor, de fidelidade, de integridade, de mansidão ousada, de coragem, de disposição de entregar a vida, de não recuamento, de deliberação de andar adiante, de não viver lambendo as próprias feridas e não ter pena de si mesmo. É do fruto dessa entrega que você sabe quem é quem. E aí o apóstolo João, como eu disse ontem, é também aquele que dá testemunho do que o povo dizia sobre João Batista, quando afirmavam: João Batista, na verdade, sendo honesto, temos que admitir, nunca fez nenhum sinal, nenhum milagre. No entanto, tudo quanto ele disse acerca de Jesus era verdade. No fim, o que faz diferença é se fala ou não se fala a verdade acerca de Jesus. Vocês andam procurando sinais, milagres, operações e até fajutos, porque os milagres não são milagres. Aquilo que impressiona vocês, qualquer mágico sabe fazer, qualquer ilusionista sabe fazer 1 trilhão de vezes mais bem feito. Mas a idiotice mental, a lavagem cerebral, a anencefalia da mente, da crentarada, tarada por milagres e nada por Jesus nem pelo Evangelho, faz as pessoas mergulharem nas águas mais turvas do engano. Quando, na realidade, o que caracteriza quem é e quem não é a operação de paranormalidade, sobrenaturalidade, de profecias, de exorcismos, de nada. Muito menos esses fajutos mentirosos e falsos, que são os que vocês ainda celebram. Além de tudo, ainda celebram o que é plástico e artificial, o que é fruto de condicionamento, de histeria, de hipnose e de manipulação. Até nisto, essa geração está totalmente perdida. Mas o testemunho acerca de João é esse. Na verdade, João Batista nunca fez nenhum milagre. Não curou um cego, um surdo, um mudo, não botou ninguém para andar, não fez coisa nenhuma. Todavia, ele fez o que ninguém antes dele fez com tanta clareza, exatidão, presteza e certeza. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tirou, porque o que ele é,
tirou o pecado desde antes da fundação do mundo. Ele tira porque ele tira hoje. E ele tira porque tirará sempre. João Batista sabia que Jesus representava o passado, o presente e o futuro e que para ele convergiam todas as graças da redenção e da misericórdia de Deus. Isso ele sabia melhor do que qualquer um jamais sonhou em pensar. Até os apóstolos demoraram a compreender, mas João já sabia. Todavia, vejam, como eu falei ontem, uma expectativa de uma construção teológico-escatológica que era celebrada pelos piedosos, por gente boa, deixou, todavia, João num momento, num naco, numa experiência que não foi longa, mas foi o bastante angustiosa para ele mandar 2 representantes irem perguntar a Jesus: tu és aquele que nós estávamos esperando, que eu esperei desde o ventre da minha mãe? Ou nós ainda devemos esperar um outro? Aí Jesus diz: não, olha aqui, Isaías está se cumprindo, olha bem. E olha, meu querido João, meu primo amado, que eu não seja para ti nenhum motivo de tropeço. E aí conversa com os que ficaram ouvindo. O que vocês foram ver? O que vocês foram buscar? Vocês foram ver o quê? Um indivíduo com grifes, como hoje os pastores louvam? Relógio Rolex de $136 mil que o Senhor me deu. Minha roupa de grife caríssima. O que vocês foram ver? Esses que são assim, vivem nos palácios, mas não são os meus profetas. Não são os meus chamados e enviados. O que vocês foram ver? Foram ver um caniço agitado pelo vento que não tinha nada para dizer? Também não. Vocês foram ver um homem com começo, meio e fim. Não uma pessoa que vivia de histeria, de histrionismo, de agitação nervosa, um maluco gritante pelo deserto. Não! Vocês foram ver um ser humano intensamente lúcido, que sabia o que dizia, para quem dizia, e o que dizer, e o que esperar, e que tinha absoluta certeza que o reino de Deus tinha chegado na pessoa daquele que o fizera estremecer ainda no ventre da sua mãe. E aí Jesus conclui dizendo: vocês foram ver um profeta? Sim. E eu digo, mais do que qualquer outro profeta que tenha vindo antes dele. Porque dos nascidos de mulher, ninguém foi como João. E aí Jesus conclui dizendo, desde os dias de João até agora, aquele dia, quando ele responder aquela pergunta de João Batista, o reino dos céus é tomado por esforço. As pessoas ficam buscando no horizonte o discernimento do reino dos céus, mas agora ele chegou. Abram os olhos e vejam. Abram os ouvidos e ouçam. Abram o coração e discernam. Eu sou o reino dos céus. Eu, aqui no meio de vocês, sou essa manifestação. O que veio antes passou. João foi o fim de uma era. Guarde bem isso. João Batista foi o fim de uma era, e com João Batista findou essa era. De tudo que aconteceu antes, que a gente chama hoje aqui de Velho Testamento, dos profetas do Velho Testamento, dos legisladores do Velho Testamento, principal deles Moisés, dos patriarcas do Velho Testamento, o principal deles Abraão, ou de qualquer um outro antecessor,
Tudo isso teve vigência até João. Em João começou uma nova era. Eu cheguei. Começa o reino dos céus. E em verdade eu vos digo que nenhum nascido de mulher foi como João, mas agora, na minha era, no meu reino, naquilo que em João teve a sua consumação e a sua página virada, nessa página nova em branco que eu escrevo, com bem-aventurados os humildes de espírito, os misericordiosos, os pacificadores, os limpos de coração, os que têm fome e sede de justiça, os cheios de graça e gosto de Deus, os resilientes, os perseverantes, os perdoadores, os que não guardam ódio no coração. Essa nova era do amor que eu trago, do Evangelho do Reino de Deus, começa aqui comigo. João, na verdade, encerrou essa era, porque todos os profetas e a lei, guarde bem, todos os profetas e a lei, é o que está dito aqui. Meu Deus, sem nenhum titubeio, porque todos os profetas e a lei de Moisés, todas as leis profetizaram até João. João é o fim desse processo. Jesus diz, desde João, quando ele me apontou, quando ele me viu e me reconheceu e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, desde então, inaugurou-se uma nova era, um novo aeon. E se quereis reconhecer quem era João, esse que tem esse significado que põe fim a um tempo e a uma era, se vocês quiserem saber quem ele é aquele que inaugura me apontando o caminho do reino dos céus. E para vocês que estão aqui me ouvindo, Jesus diz, essa nova era, esse novo aeon, esse novo tempo que está sendo instaurado e que João indicou que começa em mim e tem em mim o seu absoluto. Nesse novo tempo, e agora preste atenção outra vez, você está me prestando bastante atenção, olha só o que Jesus diz. O menor, todavia, nesse novo tempo, no reino dos céus, nessa nova dimensão, nessa nova consciência, o menor de todos é maior do que João Batista. Até então isso foi tomado na busca, na sofreguidão, no desejo de se apossar. Eram os seres humanos buscando. Agora são os seres humanos sendo buscados. Mesmo aqueles que jamais imaginariam que teriam lugar ou que seriam achados, estão sendo encontrados e achados e puxados com fórceps do amor de Deus e colocados na dimensão dessa graça, nessa nova era, nesse novo aeon, nesse novo tempo, nesse século eterno de graça. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis reconhecer quem é ele, do ponto de vista da promessa escatológico-profética do Velho Testamento, que falava daquele que viria preparar o caminho do Messias, eu digo a vocês, olhem para ele é aquele Elias, preparador, reformador, renovador. Não era a reencarnação do profeta Elias. Ele era aquele que, como se diz em várias ocasiões no Evangelho, veio, não como reencarnação de Elias, mas veio no poder, no espírito, na atitude, na perspectiva profético
revolucionária com a qual Elias veio e mexeu nas entranhas do povo de Israel numa hora crucial de calamidade, preparando um tempo, dando uma chance de percepção. Ele veio para indicar esse caminho, para me mostrar para todos quantos queiram ver. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem quiser entender, entenda. Ele veio, ele fez, ele mostrou. E a grande revelação dele foi dizer isso: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ele olha para aqueles que estão em volta dele e diz: mas a quem hei de comparar esta geração? Vocês. Meu Deus, vocês são difíceis demais. Isso é Jesus falando com aquele grupo que estava ali à volta dele. Eu não posso nem imaginar Jesus falando com o grupo que está à nossa volta. Sinceramente, esse grupo aqui é muito pior. Esse de hoje. Os fariseus eram hipócritas, mentirosos, isso, aquilo, outro, mas eram menos enlouquecidos do que o que aconteceu entre nós. O que aconteceu entre nós tem alguns paralelos rápidos no período dos tempos e épocas da chamada Idade das Trevas. Houve momentos tão horrorosos quanto esses que a gente vê agora acontecendo entre nós. No período anterior à Reforma Protestante e logo depois, posterior, em alguns momentos do protestantismo de natureza também inquisitorial, porque não foi só o catolicismo que queimou bruxas e bruxos e homens e mulheres diferentes e gente boa, mas também o protestantismo já matou, degolou, guilhotinou, queimou uma quantidade enorme de pessoas. Depois que houve evoluções sociais e as repúblicas vieram, a Revolução Francesa estabeleceu parâmetros diferentes, os ingleses adotaram esses parâmetros. Depois, os Estados Unidos da América, após terem cometido muitas realidades abruptamente, religiosamente horrorosas, adotaram um nível de constitucionalidade para regimento republicano da sociedade e com a instauração e a proclamação de direitos universais dos seres humanos e de constituições que equilibram poderes e diminuem alguns maus tratos ou abusos tirânicos e despóticos, passou-se a matar menos no ocidente da Terra, matar pelo menos com explicitude de morte. Mas continuam a matar com ostracismos, abandonos, exílios, com calúnias, com perseguições, com todos os outros modos admitidos minimamente na nossa sociedade ocidental, onde se pode maltratar, aonde se consiga maltratar sem matar o corpo, mas destruindo a mente e o espírito. É nessa era que nós estamos. E esses são os religiosos de hoje. E por que não podem mais pegar pedra para apedrejar a prostituta, o LGBTQIA+, eles são proibidos pela Constituição de fazer isso e podem ir para a cadeia. Eles não fazem mais assim. Eles só vão destruindo, calando, banindo, impedindo, jogando na rua, separando pais de filhos, filhos dos pais, gerando todo tipo de ódio e divisão, provocando todas as hostilidades e a construção de todas as mentiras que são tão apedrejantes e são tão consumidoras quanto o fogo de uma fornalha. Mas eles o fazem para todo lado. E mentem. E instituíram o dinheiro como o sacrifício supremo dessa ordem de Mamon,
dessa ordem sacerdotal de Mamon, do espírito de Satanás que reina sobre aquilo que ainda se mantém o apelido de igreja, mas que são organizações que adoram a Deus, um Deus que é a cara do diabo, sob a ordem sacerdotal do sumo sacerdote Mamon, que só aceita sacrifício em dinheiro. Desse Deus que precisa ser adulado o tempo todo, senão ele fica com raiva daqueles que não cantam de dia e de noite, não dão dinheiro para ele em todas as ocasiões possíveis e passa a persegui-los e retira de sobre eles as mãos para abençoá-los ou põe a mão sobre eles para amaldiçoá-los e destruí-los. Vocês são discípulos desse Satanás que carrega o nome do estelionato de Cristo Jesus, carrega o nome de cristianismo, carrega o nome de Javé, de Yahvé, do que vocês queiram, é só apelido. Mas como Jesus disse, não tem o espírito dele, como ele mesmo disse a João e ao seu irmão Tiago, quando disseram: tu queres que nós façamos descer fogo do céu para consumir os samaritanos? Na presença de Jesus tiveram coragem de dizer isso. Entre nós, o que eles fazem é infinitamente pior. Eles fazem. Jesus disse: vós não sabeis de que espírito sois. O meu espírito vocês não têm. A mim vocês não conhecem. Vocês andam comigo, mas não me conhecem. Porque se vocês me conhecessem, vocês me saberiam. E já teriam entendido que eu, Filho do Homem, não vim para destruir as almas humanas. Não vim para destruir a alma de nenhum ser humano, mas para salvá-las. Vocês não sabem quem eu sou. Pois bem, tendo isso como introdução, Jesus diz: mas a quem hei de comparar essa geração que está aqui me ouvindo? Como eu digo a você em nome de Jesus, a quem hei de comparar essa geração que vem aqui me ouvir, ou essa geração que, podendo ouvir o Evangelho, fecha os ouvidos e não quer ouvir? A quem hei de comparar? Jesus diz: é semelhante a meninos que, sentados na praça, as gritam para os seus companheiros, gritando uns para os outros. É esse povo do grito. Vós sois o povo do grito. Ou não são, porventura? A espiritualidade de vocês é a espiritualidade do grito. Não tem nada a ver com Cristo Jesus. Vocês são os meninos, os idiotados, os anacéfalos do grito, que ficam sentados nas praças das igrejas gritando uns para os outros e acham que espiritualidade é grito e cultuam os gritos e cultuam as companhias daqueles que gritam juntos, que fazem parte do grupo gritante de cada um. Mas ouvir o profeta, ouvir o Evangelho, ouvir a Jesus, ouvir a graça de Deus, entender o que está sendo dito, nenhum de vocês quer. Jesus diz: a quem que eu compararei vocês? Vocês parecem esses meninos na praça gritando idioticamente e gritando de brigar uns com os outros, gritando os desacordos de vocês, dizendo: nós vos tocamos flauta e não dançastes. Aí vem outro grupo e reclama: nós entoamos lamentações, mas vocês não choraram conosco. Vocês são entes bipolares, Jesus os diagnosticou. Vocês viajam entre ou dançam, cantam, pulam e gritam,
ou aqueles que choram, 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 o fato é que vocês se odeiam. E ouvirem o Evangelho e a palavra e obterem o discernimento, ninguém o quer. Vocês querem fazer parte do ódio, da bipolaridade, da irreconciliabilidade e da briga. Essa é a espiritualidade da perversidade que tomou conta de vocês na esquizofrenia que vocês representam. É o que Jesus está dizendo. Aí ele explica por que ele está dizendo isso. Presta atenção aqui comigo. Olha só o que ele explica no verso 18. Pois veio João, o Batista, que não comia nem bebia, comia gafanhoto, com mel silvestre, não bebia vinho, era uma espécie de nazireu do Velho Testamento, e que fazia as dietas mais rigorosas, se vestia de pano de saco, uma veste diferente como a do profeta Elias, se vestia com couro de animais, e que também vivia nos desertos, nos lugares solitários como um ermitão. Era um indivíduo que não passeava pelas cidades, que não tinha amigos na proliferação social, que tinha uma personalidade profundamente intimista, semelhantemente a de Elias, assim era João Batista. Pois bem, veio João, Jesus diz, que não comia nem bebia, não tomava vinho, não falava com publicanos, nem com meretrizes, nem com pecadores, só quando iam ouvi-lo e arrependidos pediam para serem batizados, ele não fazia acepção de pessoas e batizou a todos. Batizou a soldados, a pessoas de milícia variada, que atenderam a voz de João e aceitaram o que João disse que eles deveriam fazer como prática de arrependimento, como fruto de arrependimento. Mas vocês mesmos, que vivem jejuando 2, 3 vezes por semana, que dizem que são os santarados da terra e os reis do exemplo, que me odeiam porque eu sou amigo de publicanos, pecadores e meretrizes e gente simples do povo e vivo no meio dos gentios sem obedecer nenhuma legislação de purificação de Moisés ou de qualquer outra natureza. Mas João Batista era totalmente diferente de mim. Se vocês são essas pessoas do jejum, da oração e do não pode, e que dizem não, 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 não e não, vocês tinham que ter ido com João, mas não. Vocês arranjaram um pretexto para odiar João. Mesmo ele sendo a pessoa que vocês deveriam ter ido, já que vocês se gloriam de se absterem de qualquer vida social, de qualquer vinho, de qualquer comida mais elaborada, de qualquer alegria humana mais manifestada. E João deveria ter sido a figura ideal para vocês seguirem, não, mas vocês disseram, com ele não, ele tem demônio. Porque a santidade deles era antagônica à hipocrisia de vocês. Nele, o que ele era verdade, em vocês é tudo fachada, mentira, é mascaramento, é tapume, é só para fora, para dentro. Vocês são sepulcros sujos, podres, cheios de cadáveres em putrefação na alma de vocês. E como vocês não queriam se arrepender, nem sofrer metanoia, nem mudar a mente, vocês preferiram dizer que aquele em relação a quem ninguém antes foi semelhante, nem Moisés que vocês adoram, preferiram dizer que ele era um endemoninhado e chamar sobre vocês juízo divino. Aí, assim era João, e vocês disseram tem demônio. Aí vem o eu. Jesus dizendo, você está me ouvindo aqui? Aí vem o eu. E ele diz, vem o Filho do Homem, que come,
tudo. Para quem não precisa que a comida seja kosher. Ele ia para as Decápolis, para fora do território de Israel, e comia e bebia com tudo e com todos. Ele considerava puro todos os alimentos. É ele que ensina que não é pela boca, não é o que entra pela boca que contamina o ser humano. Não é o que a gente come que contamina o ser humano. É o que sai da boca, pois vem do coração. Vem dos sentimentos, pensamentos e emoções, é isso que contamina a alma humana. Ele não só ensinou, mas ele praticou isto. E ele diz, vim eu, que como e bebo com todos, sem acepção de pessoas, de comida nem de bebida. O vinho dele não era suquita, era vinho. E nos dias de Jesus se bebia mais cerveja do que água. A cevita romana, que já era também bebida entre os de Israel, da Palestina, na Europa, na China, na Índia, em vários lugares há milhares de anos, e os romanos adoravam a cerveja que eles chamavam cevita, e consideravam-na melhor para beber do que água, porque às vezes as águas nem sempre eram potáveis. Mas a cerveja tinha passado por um processo de purificação, era menos danosa eventualmente à saúde, e Jesus andava com o povo, comia com o povo, bebia com o povo, aceitava o que davam a ele. É isso que ele recomenda que os seus discípulos façam. Quando vocês chegarem numa casa, nas instruções que ele deu, comam de tudo que lhes seja oferecido naquela casa. E façam isso com ações de graças, porque as orações com ações de graça, com gratidão, santificam todas as coisas. Nada é impuro para os puros. Portanto, veio o Filho do Homem, eu. Comendo tudo, bebendo tudo, todas, com todos. E vocês dizem, eis aí um glutão, bebedor de vinho. Não é de suquinho de uva, é de vinho. Por isso é que esses religiosos santarados usavam isso como argumento de descrição pejorativa de Jesus. Eis aí um glutão comilão que come tudo, que não se contém, o que oferecem ele come na casa de qualquer um, bebedor de vinho, amigo de publicanos, de cobradores de impostos, de pecadores, de meretrizes, essas mulheres gostosas, sedutoras dos homens que o adoram. Ele ouve todo mundo, aconselha todo mundo, ri com todo mundo, aceita convite para ir na casa de todos esses, come o que lhe é servido em qualquer lugar, abençoa a todos e abraça a todos. Sim, era assim que Jesus era. E eles acusavam Jesus de ser assim, e Jesus disse, veio João e agia de maneira totalmente diferente, vocês não quiseram andar com ele nem ouvi-lo. Venho eu, sou totalmente